Olá, eu sou a Milena Posidoni e seja bem-vindo para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta muito intrigante neste universo todo de psicoterapia, psicólogos, pacientes e... A pergunta é: Milena, eu posso fazer terapia com o psicólogo do meu amigo? Quando eu falo aqui, eu posso fazer terapia com o amigo, com o terapeuta... Posso fazer terapia com meu amigo do terapeuta? Posso fazer amigo com o terapeuta? Eu posso fazer amigo? Eu posso fazer terapia com o terapeuta que tem amigo? Muita gente, é uma dúvida que bastante gente tem, né, a respeito disso. Quais são os limites de quem o psicólogo pode atender? Então, o psicólogo pode atender dois amigos? Um psicólogo pode atender mãe e filho? Um psicólogo pode atender dois irmãos? O psicólogo pode atender marido e mulher? A gente sempre pensa um pouco a respeito dessas coisas e tem todo um imaginário aí a respeito disso. Uma das coisas importantes para dizer é que assim, essa decisão ela é um pouco mais do terapeuta do que do próprio cliente, né? Então o terapeuta ele define ali os limites dele. Se eu atendo uma pessoa, eu atendo a mãe dessa pessoa também? Existe a possibilidade de eu fazer isso? Não existe? De modo geral, o ideal é que a gente não atenda pessoas tão próximas. Até porque geralmente essas pessoas podem ter questões centrais que uma diz muito sobre a outra. Então, uma pessoa que faz terapia e traz muito conteúdos a respeito da mãe, eventualmente trazer a mãe começar a fazer terapia com o mesmo terapeuta, você vai ter um conflito ali, e um conflito até na questão da imparcialidade, eu ia dizer neutralidade, mas não é, da imparcialidade, né, porque você ouve uma filha falando uma coisa aqui da mãe, depois você ouve a mãe falando uma coisa aqui diferente, como é que você conduz isso? Então, de modo geral, não é o ideal, principalmente para relações muito próximas, como grau parentesco é família original, assim, sabe? Manja que é família original, fica claro? Pai, mãe, irmão. Isso. Sobrinhos, depende. Primos, também pode ser. Amigos, de modo geral, é mais fácil, é uma decisão mais fácil para o terapeuta tomar, porque o amigo ele faz parte ali da vida da pessoa, mas ele não tá no núcleo da vida da pessoa, né? Então, por exemplo, teve uma época da minha vida que eu andava muito grudada com um amigo e uma amiga, e a gente fazia tudo junto, a gente passava o fim de semana tudo junto, e a gente fazia tudo junto. E aí nós três fazíamos terapia com o mesmo terapeuta. E aí era muito engraçado, porque na minha cabeça eu ficava pensando, cara, nós três vamos chegar essa semana contando do rolê X, e aí o terapeuta vai ouvir a mesma história 3 vezes de 3 pessoas diferentes. Agora, veja que uma mesma história contada de ângulos diferentes, ela é analisada também por um prisma diferente, né? Porque, embora estivéssemos os três no mesmo rolê, o modo de eu me relacionar com aquele rolê era um, o modo do meu amigo era outro e o modo da minha amiga era outro. Então, isso é possível. Eu acho que os limites, eles ficam mais complicados quando se trata de pessoas da mesma família ou relacionamentos mesmo amorosos. Daí, geralmente são temas muito centrais numa psicoterapia, e isso pode trazer uma interferência. Agora, a dica que eu dou pra vocês é assim: perguntem ao terapeuta: olha, querido terapeuta, eu tenho uma amiga e ela trabalha comigo e aí ela quer muito fazer terapia. E daí eu dei seu telefone pra ela, mas eu, não sabia se podia, tal. E aí o terapeuta vai colocar pra você quais são os limites que ele definiu ali pro trabalho dele. Então, eu geralmente pergunto, como que seria pra você saber que essa pessoa vai frequentar aqui, vai fazer terapia aqui também? Você pode encontrar com essa pessoa? Daí é uma outra questão também. Às vezes pode acontecer, e não é tão raro quanto a gente imagina, de, tô lá fazendo terapia, tem meu terapeuta. É assim que fica. É assim que fica, né? Você não sabe, é assim que fica. Aí eu tô fazendo terapia lá com o meu terapeuta. E aí, por acaso, eu descubro que ele atende uma pessoa que eu conheço muito. Ou, eventualmente, uma pessoa que eu odeio. Eu, falo, mano, eu não gosto dessa pessoa, ela faz terapia com o meu terapeuta.
o que eu faço? O terapeuta não tinha muito como saber isso, porque ele atendeu as pessoas separadamente, né? Então, nessas situações, também o mais indicado é você conversar com o seu psicólogo, falar pra ele, olha, eu vi tal pessoa aqui, eu conheço essa pessoa de tal e tal contexto, como você se sente, se isso te deixa desconfortável, porque eventualmente vocês podem fazer até uma logística de horário para não se cruzarem, ou se o desconforto vai para além disso. Tudo isso são coisas que, assim, você deve estar pensando, nossa, Milena, mas você não está dando uma resposta. Mas é que tem coisas que não tem resposta, né? Não tem uma resposta clara. Tem uma resposta clara assim, eu não posso atender minha mãe, eu não posso atender minhas irmãs, eu não posso atender meu namorado. Teu namorado. Então eu posso, infelizmente, eu posso atender qualquer pessoa, menos a minha mãe e meus irmãos. Agora, esses limites entre as relações das pessoas, você precisa conversar com o seu terapeuta. Tem terapeutas que têm avaliações diferentes a respeito dessa temática. Então é sempre muito bom você ser franco, você colocar pra ele suas questões, suas angústias, você quer. Eu já ouvi muito isso, assim, ai meu, eu gosto tanto de fazer terapia com você, eu queria que minha mãe fizesse também. Daí eu falo, então, mas é a sua terapia. Por que você tá querendo resolver o problema de todo mundo? Pega essa análise. São todos conteúdos que aparecem bastante ali na nossa lida, e o psicólogo precisa ter essa habilidade para analisar aquilo que o cliente está trazendo, que o paciente está trazendo, e olhar para isso em conjunto com ele, e dar as diretrizes e definir os limites. Então, talvez vocês quisessem uma resposta mais clara, mas não tem. Tem um contorno, assim, porque geralmente esse negócio de, eu queria muito que uma pessoa que conhece fazer terapia com você, porque o seu jeito ia dar muito certo pra ela, conhece muito bem essa pessoa. O mais ideal seria, sei lá, perguntar, você tem uma indicação de alguém muito parecido com você? Que atende com a mesma abordagem. Sim, isso já aconteceu também comigo. De pessoas falarem, meu, eu queria muito que ele fizesse com você, mas eu não me sinto confortável se esse meu amigo fizer terapia aqui com você. Você tem alguém pra me indicar? Agora, no fim das contas, é tudo uma questão de conversa, de você se colocar na sua terapia, de você trazer suas inquietações, suas dúvidas e ir negociando isso com o seu terapeuta, vendo como que ele se posiciona, vendo como você se posiciona. E é isso. Ficou claro? Tchau, pessoal! Mas ela não falou se inscreve, compartilha e assina os